Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Então, aqui em Mateus capítulo 13, no verso 24, o título da nossa mensagem de hoje é Coisas Inesperadas sempre vão acontecer. Dê glórias a Deus por isso. Coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer. Faça silêncio, gente, só me ouve, para a gente entender. Coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer. Agora, nós temos que estar preparados, gente. O bem da verdade é que nós não estamos preparados. Olha, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mudou o quê? Então, coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer. E nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Porque, gente, uma perda vem de repente. Uma doença vem de repente. Uma má notícia está chegando em casa, de repente, ó, fulano morreu. E aí? É inesperado. São coisas que vão acontecer. O problema é que nós não estamos acostumados com coisas inesperadas. O problema é que tem certa coisa que está tudo tranquilo, a gente acha que está no controle. A gente acha que está tudo no controle. E já reparou que essas coisas só acontecem quando tudo está bem? É ou não é verdade? Tudo está tranquilo, se prepara. Pode acontecer alguma coisa inesperada. Para a gente entender que nós não temos o controle da vida, nós precisamos do autor da vida para controlar, porque nós não temos controle de nada, embora ele nos criou para dominar, mas a gente não consegue dominar muitas coisas. A gente tem que aprender com ele, que é o autor das nossas vidas. Diga, eu recebo essa palavra. Então vamos para o texto aqui, Mateus capítulo 13, verso 24. Eu só quero que você preste atenção para você entender a visão da mensagem de hoje. Então só me ouve. Diz assim, ó, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Aí ele diz assim, ele porém respondeu: um inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram: quer que vamos lá e arranquemos o joio, nervosinho, né? Aí ele disse o quê? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, nós arranquemos também com ele o trigo. Sabedoria. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei do meu celeiro. E você dá glórias a Deus. O fato aqui, que chama a minha atenção e há de chamar a sua também, é que o dono dessa plantação aqui estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. Sabe aquele dia que você está semeando só coisas boas? Sabe aquele tempo que você está tranquilo? Você está fazendo tudo o que é certo, você está em paz. Quando nós fazemos o que é certo, a gente fica em paz. Eu declaro a tua paz em nome de Jesus. Mas, de repente, o que vai acontecer aqui? Coisas inesperadas virão. E cuidado com esse momento. Porque coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer na nossa vida e sempre acontecem. E todas as vezes que essas coisas acontecem é quando tudo está bem. O dono do campo estava produzindo boas sementes, estava plantando, fazendo as coisas certas. E de repente, o que acontece aqui? Vamos ler o texto aqui, vamos para o verso 25 para a gente entender. Ó. Mas enquanto os homens, o quê? Dormiam.
Peraí, a gente trabalha, a gente faz tudo. Tem uma hora que a gente dorme, né? Tem uma hora que a gente se distrai, né, mano? Então não adianta ficar ligado 24 horas, que tem hora que a gente vai relaxar. Tem hora que a gente vai dormir. Tem hora que a gente vai ficar distraído. E é aí que vem o inimigo. E é aí que vem a coisa inesperada. E ela acontece. Na vida de todo mundo acontece da mesma maneira. Então não adianta querer se revoltar. Ah, estava tudo indo tão bem. De repente, não sei o que aconteceu, menino. Isso acontece na vida de todo mundo, não é só na sua não. Porque tem pessoas que acham que o problema dela é maior do que todo mundo, que acontece só na vida dela. Acontece até com coisas maiores e piores na vida de outras pessoas. Veja, estava tudo indo muito bem. Foi só ele se distrair, foi só ele se dormir, então não adianta. Vai ter hora que a gente vai distrair. Por mais que você vigie, por mais que você ora, por mais que você faça a coisa certa, tem horas que a gente vai dormir. Tem horas que a gente vai distrair. Tem hora que a gente vai, como diz na gíria, dar mole. Isso acontece com todos nós. Diga, eu recebo essa palavra. Agora o problema é as atitudes na hora que vem as coisas inesperadas. É esse que nós vamos aprender com o dono dessa plantação. Porque o dono dessa plantação desconfia que é Deus. Pela atitude que ele toma, só pode ser o nosso Deus. Amém? Você vai ver que os servos vão ter uma atitude carnal. Você vai ver que os servos vão ter atitude minha e sua. Mas o dono da vinha está nos ensinando que coisas inesperadas acontecem e a gente tem que saber como a gente vai fazer nessa hora. Porque é difícil ou não é, né? Tá tudo bem, de repente você recebe uma má notícia. Morreu. Você vai fazer o quê? Amém? Você está muito bem, você está tranquilo. Perdeu. Aconteceu isso. Aconteceu aquilo outro. Isso acontece na vida de todos nós. Agora o problema é como a gente vai lidar com essas coisas inesperadas. Porque nós não sabemos lidar com essas coisas. Por quê? Elas são repentinas. Elas acontecem tão depressa que a gente não espera realmente. E a gente acaba, por não esperar, a gente acaba se desesperando daquilo que a gente não esperava. Mas entenda e aprenda que essas coisas sempre virão. Principalmente quando tudo estiver bem. Amém, gente? Tá tudo bem? Tá ou não tá? Então cuidado. Coisas inesperadas podem acontecer. Então o texto nos alerta que enquanto os homens dormiam, quem veio? O inimigo dele semeou o joio no meio do trigo. Você sabe que o joio e o trigo, você olhando, você vê que são iguais. Sim ou não? A gente vive no meio de joio e de trigo, gente. E não dá para saber quem é joio e quem é trigo. Não fica procurando quem será que é joio. Porque joio é o veneno. Joio é na plantação o veneno que vai matar o trigo. Amém? E quantas pessoas a gente convive que é veneno? E quantas pessoas que são joio? E aí? Mas eu não sei quem é, mas na plantação, na semente, quando vier para a colheita, a gente vai saber quem é quem. E o que a gente tem que fazer? Arrancar. Amém? Lembra que Jesus falou que esses inimigos estariam onde? Estariam onde? Vai ter joio no nosso meio. Tem joio na nossa casa. Tem joio no nosso convívio. Tem ou não tem? Então o texto aprende aqui que a coisa vem quando eu estou o quê? Dormindo ou distraído. Diga, eu recebo essa palavra. Olha o verso 27 que diz, ó. Versículo 26. Enquanto a erva cresceu e produziu, basta crescer e produzir, pronto. Lá veio o joio. Basta você, na verdade, gente, você é uma ameaça para o joio. O joio é o veneno. O joio é aquele que não quer ver nada bem. Basta crescer, produzir, ou achar que está crescendo ou produzindo, para ele já começar a jogar o seu veneno. Amém? Por isso que coisas inesperadas muitas das vezes acontecem. E a gente não esperava. Poxa, logo você que eu amava. Poxa, logo. Mas você está convivendo com trigo, com joio, e você não tem essa sabedoria de saber quem é. Mas a colheita, o fruto do joio, você vai ver que é veneno. Nem fruto tem.
Por isso está incomodado com o fruto do outro. Veja, quando mal produziu, cresceu e produziu fruto, apareceu quem? O joio. Então, gente, cuidado. Quando você estiver crescendo, quando você estiver produzindo, amém? Sempre vai vir um joio. E esse joio, ele não é inimigo longe, não. Esse joio é mais próximo do que você possa imaginar. Esse joio são aquelas pessoas que são venenosas, são aquelas pessoas que convivem com você, mas não quer ver o seu sucesso, não quer ver você produzir, não quer ver você crescer. Então, quando você se destrói, vai lá e joga veneno para matar todo o trigo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, veja que nós temos que compreender que na nossa vida sempre vai haver o joio. Sempre vai haver pessoas que são veneno, pessoas que matam com palavra, com atitude, pessoas que querem destruir a tua plantação, que Deus está te sustentando, que Deus está fazendo você crescer, mas quando à medida que você cresce, sempre virá o joio. E o interessante é que tanto o joio e o trigo, eles são iguais, não dá para perceber no meio da plantação. Eles são parecidos. Por quê? Cresceram juntos. Sabe aquela do convívio que fica igual? A pessoa convive muito com a outra, ela fica igual a outra. Ela fala a linguagem da outra, você fala a linguagem dela. Sem perceber, nós estamos convivendo e ficando igualzinhos. A ponto de achar até que o casal é irmão. Vocês são irmãos? Amém? É o convívio. É a convivência. Então aqui, quando o homem dormia, quem veio? Quando ele estava crescendo, produzindo fruto, também apareceu o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, eles disseram: Senhor, o Senhor não semeaste boa semente no teu campo? De onde está vindo esse joio? Peraí, você não está fazendo a coisa certa? A tua sementeira não é boa? Você não está semeando coisas boas, fazendo coisas boas? Da onde vem esse veneno? Da onde vem esse joio? Da onde está vindo essas coisas se a sua plantação tem sido boa? A semente a qual você tem jogado são semente boa. De onde vem esse joio? Ele vem da onde a gente menos espera. Por isso que coisas inesperadas sempre vão acontecer. Porque no nosso convívio tem joio. E joio do nada, joga o veneno lá e sai. Amém? O joio é assim. Ele quer acabar com a plantação da gente. Ele quer acabar com o que é bom. Então, gente, é na hora de distração, é na hora que nós estamos dormindo, é na hora que está tudo bem, é na hora que está feliz, que a coisa inesperada vem para tentar acabar com a nossa plantação. Eu declaro você firme. Eu declaro você entendendo que coisas inesperadas sempre vão acontecer. Acontece ou não acontece? Preste atenção nas coisas terríveis que aconteceram na sua vida. Você nem esperava, estava tudo bem. Quando de repente vem a notícia: morreu, perdeu, acabou, não deu. É assim ou não? Estava tudo bem. Muitas das vezes você está até feliz, produzindo, semeando frutos bons, mas entrou um joio e você nem viu. Ele jogou o veneno. E agora o veneno vai ter que crescer junto com as coisas boas, que é você. Amém, gente? Glória a Deus ou não? Aí no verso 28 ele diz: ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Perguntaram a ele por que não entenderam. Por que essas coisas aconteceram inesperadamente? Aí ele respondeu, o dono da casa: olha, um inimigo veio e fez isso. E agora, o que fazer? Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Aí a atitude carnal nossa é: quer que a gente vá lá e arrebenta logo ele? Quer que a gente vá lá e arranca logo, acaba logo, dá uma paulada na cabeça? É a nossa atitude. Saber que nós estamos convivendo com o joio. Amém? Mas não tem como. A sabedoria me faz imaginar dessa parábola que o dono da casa aqui é Deus. Porque a sabedoria dele é essa. A nossa atitude de saber que tem um joio, que tem alguém que é veneno na nossa vida, a gente é vontade de arrancar ele fora, é uma.
Mas tem gente que não vai dar para arrancar não, viu? Tem gente que vai ter que esperar até a colheita. E é nessa que nós vamos aprendendo a conviver até com joio, até com gente ruim, até com gente difícil. Porque tem coisas que não dá para arrancar. É uma verdade. Vai ter que conviver. E tem que saber conviver. Esse é o porém. Porque conviveu, tem que conviver com todo mundo. Jesus veio aqui, conviveu com todo mundo. Com ladrão, com prostituta. Ele foi benevolente com toda essa raça que era marginalizada pela sociedade. Mas o que ele mais detestava era hipocrisia. O que ele mais detestava era falsidade. Era religioso. Amém? Então nós temos que saber, entender que coisas inesperadas vão acontecer. E muitas das vezes não vindo de longe, vindo de perto. Porque o inimigo nunca está longe. O inimigo antes, ele é amigo. Para depois se tornar inimigo. Antes, amigo. Depois, inimigo. Amém? Então, olho no lance. O inimigo está perto. O inimigo nunca está longe da plantação. O inimigo nunca está longe do trigo. O inimigo joga o veneno, ninguém vê, quando você está distraído, vai embora e deixa o veneno crescendo junto com o trigo. Então, qual foi a atitude desse servo? Senhor, quer que nós vamos lá e arranquemos logo esse joio? Quer que a gente vá lá na cara deles? Quer que a gente vá lá e acaba logo com tudo? Essa é a nossa atitude, não é? Mas a atitude do dono da casa não ensina a gente a isso. Olha o que ele diz, a resposta no verso 29. Ele deu a resposta, ele disse o quê? Não. Senhor, quer que vamos lá e arranquemos ele? Quer que vamos lá e arrebentamos a cara dele? Olha o que o servo disse, olha o que o dono da casa disse. Não. Diga você aí, não. Replicou ele, para que eu separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha a sabedoria. Porque não dá para saber quem é o joio e quem é o trigo. Por quê? Eles são semelhantes, eles são parecidos. Então, para não cometer uma injustiça, o que o dono disse? Não. Para que não arranquemos o joio junto com o trigo. Porque eles são parecidos, vocês vão cometer injustiça. Então, não. Vamos esperar. Aí que está o nosso problema. A gente tem pressa para tudo. Eu tenho ou não tenho? Esse é o grande dilema do ser humano, a pressa. A pressa, já dizia o nosso avós, né? Ela é inimiga de quê? Da perfeição. Amém? O afobado come o quê? Quente e cru e crente, né? Crente não. Amém? Então, por que não espera cozinhar? Por que não espera esfriar? Você vai queimar a boca. Gente, a gente tem que esperar. Tem coisas que vai... Ai, meu Deus, eu quero logo. Só piora. Porque essa pressa é inimiga da perfeição. Eu não conheço nada que faça correndo, faça bem. Deus não teve pressa para fazer nada. Se ele tivesse pressa, ele faria tudo num dia. Ele fez tudo em 6 dias. E no 7º ele foi descansar. Tem gente que quer fazer tudo num dia. Acaba não fazendo nada por causa da pressa. A pressa é nada mais a inimiga da perfeição. A pressa só atrapalha. A pressa não ajuda em nada. Fala para esse irmão, dá um conselho para ele. Não tenha pressa. Tudo se resolve sem pressa. E tudo se atrapalha com pressa. É assim ou não é? Amém? A nossa pressa pode muito bem atrapalhar certas coisas. Digamos que alguém sofre um acidente. Aí você, com pressa de socorrer o que foi acidentado, você vai lá e pega de qualquer maneira. Pode isso? O que a medicina nos orienta? Deixa no local e chama socorro. Chama alguém experiente que sabe como lidar com essas coisas inesperadas. Aí vai você todo querendo botar no carro para levar, você piora a situação com a sua pressa. Tem coisas que temos que esperar socorro. Diga graças a Deus. Fala para o irmão, tem coisas que tem que esperar, seu afobado. Amém? Porque a tendência nossa é correr, a vida é um corre-corre, sim ou não? É uma correria,
É uma correria, se você parar para ver, é tudo em vão. Corre, 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 corre para nada. Sai correndo daqui para fazer nada. Sai correndo para não faz nada. Porque a pressa só atrapalha. Como diz a dona Didi, deixou o pai na forca, ele sai correndo para salvar o pai, ela fala isso. Então, gente, nós temos que entender e compreender que coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer na nossa vida. E nessa hora não adianta pressa, não. E nessa hora nós temos que saber como lidar com essas coisas. Porque elas virão na vida de todos. Todos nós vamos sofrer uma coisa inesperada. Um acontecimento que eu não estava esperando. Um acontecimento que acontece de repente, a gente fica sem saber o que fazer. Entenda e aprenda nessa hora. Tenha calma. A gente sabe que é difícil, mas mantenha calma. Porque essas coisas virão na vida de todos nós, não tem jeito. Trazendo para o texto, o dono da casa, ele plantou ali um trigo, estava tudo bem. Foi só ele tirar um cochilo, foi só ele se distrair para alguém colocar um veneno. E esse veneno estava comprometendo todo o trigo. Aí o servo perguntaram a ele por que aquilo aconteceu. Quer que nós vamos lá e arranquemos logo esse veneno? Que é o joio? Ele disse não. Porque nós podemos cometer injustiça, arrancando junto com o joio também o trigo. Cuidado com a sua injustiça, gente. Não se precipite, não tenha pressa em resolver, em falar, porque você vai errar. Tenha calma na hora de decidir, na hora de falar, na hora de tomar uma decisão, porque coisas inesperadas acontecem, mas a pressa acaba atrapalhando por demais e vai fazer com que você arranque o que é bom e deixe o que é ruim. Então, cuidado com isso. Diga ou receba essa palavra. Ele disse o quê? Versículo 29. Não, ele não quer que arranque. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha o verso seguinte. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Eu desconfio que esse dono da casa é Deus, viu? Porque quando a gente sabe que alguém é inimigo, quando a gente sabe que uma coisa está atrapalhando a gente fala a verdade, qual é a vontade que a gente tem de fazer? Arrancar logo. Amém? Falar logo. Parar de falar. Amém? Resolver de uma vez. Não, a sabedoria faz o quê? Pera aí. Calma. Deixa crescer juntos. Deixa, na hora da colheita, você vai saber quem é joio e quem é trigo. Por mais que eles se pareçam na plantação, mas quando se arranca, mas quando na hora da colheita, dá para saber quem é trigo e quem é joio. Diga ou receba essa palavra. Então a pressa faz a gente ver o que não é. A pressa faz a gente tomar atitudes que não deveríamos ter tomado. Porque a pressa só nos atrapalha. Então muitas das coisas inesperadas acontecem, sabe para quê? Para a gente entender que a gente não tem o controle. Tem hora que a gente fica tão em paz, não que não tenha que ter, que a gente começa a acreditar que nós estamos no controle. Olha, eu estou no controle da minha vida. Quem sabe sou eu. Quem cuida sou eu. Quem faz sou eu. Esse cara sou eu. E de repente vem uma coisa inesperada, pronto. Mas cadê o controle? Entenda e aprenda, nós não temos o controle de nada, gente. Nós precisamos de Deus para controlar coisas que a gente nem sabe que vai vir. A gente não está preparado, a gente é mal preparado para a vida. Essa é a grande realidade. Porque a gente acha que não vai acontecer coisas inesperadas. Aí quando acontece, eu não esperava que isso fosse acontecer logo agora. Quer dizer, eu quero ter o controle, eu quero que aconteça no meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quero. E é aí que eu entro em parafuso, por não entender esse processo de Deus. Então, quando eu estou tudo bem, por mais que eu esteja vigiando, eu não vou ter que dormir. Por mais que eu esteja atento ao inimigo, eu não vou ter que distrair. Eu não vou ter que descansar, não vou ter que parar. E exatamente quando tudo está parado, tudo está tranquilo, é que vem a coisa inesperada. Você recebe essa palavra? Ficaram sérios. Então o trigo e o joio são parecidos. Agora, a gente vai esperar a hora da colheita
E o pior que é o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó, deixai crescer junto, quer dizer, você tem que crescer junto com o joio ainda. Então quer dizer que esse joio nunca está longe, né? A ponto de eu ter que crescer com ele. Porque o dono da casa falou, não arranca não, não vai arrancar nada. Não. Deixa aí. Esse joio vai te ensinar. A gente aprende com o joio, gente. A gente aprende com esses venenos da vida. Porque, gente, tem gente que é veneno na nossa vida. Tem gente que faz mal. Mas esse veneno vai nos ensinar a não ser injusto, a arrancar joio achando que, arrancar trigo achando que é joio, para não cometer essa injustiça. Porque a coisa está tão degradante que a gente desconfia que tem mais joios na vida do que trigo, sei lá, é opinião minha. Não vale de nada, mas a gente chega a uma conclusão que o joio está crescendo mais do que o trigo. O veneno está crescendo mais do que a planta boa, que é o trigo. Você entende, recebe essa palavra no nome de Jesus? Então o que ele está dizendo? Ó, deixai-o crescer junto até quando? Até a colheita. Porque tudo que a gente faz vem a colheita, vem? Pela colheita a gente sabe quem é joio e quem é trigo. A gente começa a desconfiar. Bom, por que fulano está colhendo tanto isso? Porque é veneno. E na colheita dá para saber quem é quem. Você recebe essa palavra? Agora, coisas inesperadas, elas sempre vão acontecer. Mas o problema não é acontecer, é como a gente vai proceder quando acontecer. Se é que você me entende. Amém? Porque elas vão acontecer. Agora, o que vai prevalecer, qual vai ser a sua atitude quando tiver um joio crescendo junto com você e a vontade que você tem de arrancar, a vontade que você tem de explodir, a vontade que você tem de fazer algo qual o dono da casa disse não, porque você vai cometer injustiça. Por isso que não tem que ter pressa, até para tomar decisão, porque você vai cometer injustiça na pressa. A pressa atrapalha a perfeição. Tudo que é perfeito não pode ser de forma correta, tem que ser devagar. Fala para esse irmão, faça tudo devagar. Então o ditado que diz, devagar também é pressa? É ou não é? Eu não sei se esse ditado é certo ou não, mas devagar também é pressa. Não dá para entender isso? Mas é o ditado. É ou não é? Então, as coisas devagar, elas têm a probabilidade de a gente pensar mais, de a gente se autoanalisar. Porque a coisa com pressa, ela traz a imperfeição. Mas a coisa devagar vai dando para acertar, vai dando para... Amém? Está entendendo ou não? Então, para que tanta pressa? Porque a pressa só atrapalha. Então, o que o texto está dizendo? Crescer junto para a colheita até o dia da colheita. Aí diz, direi ao ceifeiro, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado. Está vendo? Sabe o que vai acontecer com o joio? Ele vai ser queimado. Na hora da colheita, vai identificar que é joio, pode queimar. Isso aí não serve para nada. Vai separar o trigo. Então, cuidado, para quando as coisas inesperadas virem, você não querer arrancar. E talvez você vai pensar que está arrancando o errado, arrancando o certo. Fazendo o certo, acreditando que é errado. Enfim, é a pressa que causa isso. Então, coisas inesperadas elas vão acontecer, não tem jeito. Agora, o que vai valer é o seu proceder. Como você vai proceder quando essas coisas acontecerem. Então, essa mensagem de hoje é um tema para a gente se autoanalisar. Porque tem gente que convive com a gente que é veneno. É ou não é? Tem palavra que é veneno. Fica dentro da gente, estragando a gente. Tem pessoas que é veneno, ela chega perto de você, se sente mal. Mas você não pode julgar se a pessoa ela é trigo ou ela é joio, porque o nosso convívio, nós vamos conviver com joio. Nós vamos conviver com pessoas que são veneno, pessoas que fazem mal, mas a palavra está dizendo, deixar crescer junto.
Para quê? Para que não haja justiça. Então deixa crescer. Fica quieto, fica em paz. Quem é joio vai se manifestar na hora da colheita. Você entende e recebe essa palavra? Diga graças a Deus. Fala para esse irmão, cuidado com o joio. Só tenha cuidado. Só tenha atenção. Não arranca ele não. Não faça nada, não fala nada. Amém? Porque possa ser que você está cometendo uma injustiça. Então deixa que o celeiro dele vai mostrar quem ele é. Porque o que ele está semeando, ele vai colher. Então dá para ver quem é joio, quem é trigo, na hora da colheita. Uma pessoa que está colhendo coisas ruins, certamente ela plantou coisas ruins. A não ser que ela tenha feito algo e esse algo está atraindo para a vida dela o que ela mesma está semeando. Mas dá para perceber que o joio, a plantação dele não é boa. Ele nem fruto tem, joio é um veneno. O trigo é um alimento, o joio é veneno. Eu tenho certeza que você é alimento. Eu não sei quem você convive, se é veneno ou não. Mas quem busca Deus, certamente tem alimento para dar. Certamente quem busca Deus tem um coração bom. Tem algo voltado para o alto. Então nós temos que ter essa preocupação. Porque coisas inesperadas vão acontecer. Mas o que vai prevalecer é como a gente vai suceder. Você recebe essa palavra? Solte as suas mãos então, dê uma forte